sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho. Hoje o nosso passo a passo vai ser esse barradinho aqui, tá, gente? De seminole. Então hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês o meu jeito de fazer. Esse barradinho você pode estar fazendo pra pano de copa e pra almofada, gente. E se você gostar, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar recebendo notificações de vídeos novos toda semana. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Para fazer aqui o nosso barradinho, eu vou precisar, gente, de duas faixas de 5 centímetros. Se você não tiver uma base de corte e nem uma régua dessas, você pode estar cortando com a régua escolar, tá? Também dá certo. Então, gente, aqui eu vou precisar de duas faixas. Ela tem 60 de comprimento e 5 de largura. Então, vou precisar duas faixinhas dessa, de uma estampa aí que você quiser, tá? Aqui eu utilizei esse poazinho aqui, que eu achei bem interessante, bem legal fazer com esse aqui. E vou precisar também de 3 faixas de 8 centímetros. Ela tem 60 de comprimento e 8 de largura. Então, vou precisar 3 faixas, tá? Essas 3 faixas, só que você vai cortar uma diferente, tá? Pode ser da estampa que você tiver ou quiser fazer, tá bom? Então, a gente vai precisar dessas 5 faixas apenas. Então, você vai precisar só apenas do pano de prato e dos tecidos para você tá fazendo essas faixas, tá? Então, as nossas faixas, cada faixa aqui tem 8 centímetros por 60. Essa fininha tem 5 por 60. Então, você vai cortar 2 dessa e 3 dessa, só que uma com a estampa diferente, tá bom? Então, vamos lá montar o nosso barrado. Para montar o nosso barrado, vou reservar essas duas aqui, porque essas aqui é para acabamento. Vou precisar montar essas duas aqui. Essa daqui vai ser a do meio. Então, eu venho aqui e vou fazer isso, gente, ó. Ela vai ficar assim. Então, se ela tiver alguma estampa com os desenhos, você observa se eles não vão ficar de cabeça para baixo, né? Aqui não tem como ter essa diferença, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui, um pezinho de máquina aqui, uma costura reta. Vou alfinetar aqui para vocês verem como que vai ficar. Eu vou abrir, ó, e ela vai ficar assim. E você, quando passar a costura aqui, você vai pegar o outro e vai fazer do mesmo jeito, direito com direito, e vai passar um pezinho de máquina aqui. Vou alfinetar aqui também para vocês verem como que vai ficar. Ó, gente, quando eu abrir, ele vai ficar assim, certo? Vou levar lá na máquina, vou passar a costura aqui e já volto. Ó, gente, passei a costura, fiz a costura dos dois lados, olha como ficou. E aqui, gente, você vai observar as costuras, elas têm que ficar todas para um lado. Se elas ficar para cima, elas vão ficar todas para cima. Se ficar para baixo, vai ficar todas para baixo, tá certo? Então, a gente agora vai recortar. E aqui, gente, eu vou pegar a régua. Se você não tiver essa régua aqui, você pode fazer com uma de escolar mesmo, tá bom? Então, aqui a gente vai medir, ó, 8 centímetros. Eu venho aqui, ó, 8 centímetros. Então, eu vou medir 8 centímetros aqui em cima e aqui embaixo. E aqui eu vou fazer o seguinte, venho aqui, vou marcar certinho, tá, gente? Não sei se tá dando pra vocês ver, tá? Aqui, ó, já marquei. Você vai marcar
8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros, até chegar ao final, tá? Aqui eu já marquei, ó. Que no meu caso, totalizando, vai ficar com 7 faixinhas de 8 centímetros. A gente tem que ficar bem certinho. Se não ficar certinho, vai sair torto, ou então não vai se encontrar as costuras, tá bom? Então, aqui eu vou recortar as faixinhas, tá bom? Cortei as faixinhas, totalizou 7 faixinhas. Agora, a gente vai montar essas faixinhas pequenas. Vou separar aqui e nós vamos montar. Como que eu vou montar essas faixinhas pequenas? Então, aqui, ó. Eu vou pegar essa costura aqui de baixo, essa aqui de baixo, e vou subir ela bem pra cá, ó, pra ficar na primeira. Então, como que eu faço? Eu pego, ela tá aqui embaixo, ou então, você pode se basear aqui, você vai pegar esse quadril aqui, poá, e vai subir com ele pra cá, pra cima. Deixar ele bem reto com esse aqui, ó. Então, você pode se basear, mas se não, você também pode se basear pela costura. Ó. Pega essa costura aqui de baixo, sobe ela pra costura de cima. E aqui, ele vai ficar dessa forma, deixa bem igualzinho aqui os cantos. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou costurar direito com direito. Vou igualar as duas costuras aqui, ó. Vou igualar a primeira costura com o final aqui do quadrinho e a outra costura com a costura de baixo. Eu vou passar um pezinho de máquina daqui até o final aqui. Vou alfinetar aqui pra vocês verem como que fica. Quando eu desvirar, vai ficar assim, ó. Então, eu vou levar lá na máquina, vou passar a costura em todos dessa forma. Então, sempre você vai subindo assim, ó. Subir essa, vou pegar a outra, eu igualo aqui com o outro poazinho e vou subir com ela aqui pra cima também, ó. Então, todos que você for pegar, você vai subir acima do poazinho. Pra não se perder, você tem que igualar com o poazinho e depois você pega, sobe ele pra cima. Certo? Ó, eu vou só montar aqui pra vocês verem. Ó, igualo com o poazinho e depois eu subo com ele pra cima do poazinho, para as costuras ficar reta uma com a outra, tá? Então, eu vou montar todos eles dessa forma, de um por um, tá bom? Então, vou levar lá na máquina, vou passar a costura em todos e já volto com ele prontinho. Passei a costura em tudo, olha como ficou, gente. As costuras, elas têm que ficar toda certinha, toda para um lado só. E aqui, ela ficou dessa forma. Agora, a gente vai tirar esses cantinhos aqui. Você pode pegar a própria régua para poder ficar certinho. Quando você for cortar, não corta bem em cima aqui do cantinho, não. Você tem que deixar mais ou menos meio centímetro aqui do cantinho, porque senão as costuras vão se abrir, porque não estão arrematadas. A gente vai cortar aqui para depois a gente fazer o arremate aqui da costura. Eu vou pegar aqui a régua e vou tirar os cantos aqui, ó. Eu vou medir, deixar tudo certinho, tudo no tamanho só. Se eu tiver o cortador, eu já passo o cortador e tiro todas. Se você não tiver o cortador, você pode pegar um lápis e vai marcar aqui o tamanho dos cantinhos que você vai tirar em todas. Então, se você não tiver essa régua aqui, você pode estar fazendo com a régua escolar. No meu caso aqui, eu vou marcar aqui para tirar, ó, sem o cortador. Então, você deixa mais ou menos meio centímetro de cada cantinho aqui do poazinho do meio. Eu vou fazer assim dos dois lados, desse e desse. Depois que eu tirei os cantinhos, ele ficou assim. E aqui, ele vai ficar pontudo, então, você vai
tirar aqui esse cantinho, vai acertar, deixar certo. Então, aqui eu vou tirar esse cantinho aqui, deixar ele reto. Então, ele vai ficar desse jeito. Então, aqui você pode estar fazendo tanto para capa de almofada quanto para pano de copa. E aqui eu vou fazer o acabamento aqui nas lateral, que são as faixinhas. Eu vou pegar aqui a faixinha, que é o tamanho do meu pano de prato. O barrado, ele vai ficar bem grande quando você terminar, porque a gente sempre corta com as margens de costura, e quando você recorta e modela que fecha o barrado, ele vai ficar bem grande. Então, você deixa aí o tamanho que você quiser, tá? Você pode fazer com menos faixa, com mais faixa, com os centímetros da largura das faixas menor, com 7 centímetros, 6 centímetros, para que o seu barrado fique menor. Então, eu cortei com 60 e aqui eu vou costurar essa faixa aqui nas lateral. Coloco aqui direito com direito e vou passar uma costura reta aqui dos dois lados, desse e desse outro lado. Então, aqui embaixo também é do mesmo jeito. Coloco direito com direito e vou passar uma costura aqui e a outra aqui embaixo. Pronto, pessoal, passei aqui o acabamento nas lateral. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem fazer esse tipo de barrado. Você vai tirar sempre a mais do que o tecido, do que o seu pano de copa, ou do produto que você vai utilizar, o seminole. E você vai deixar sempre sobrando. Então, esse daqui eu fiz pra pano de copa. Como vocês viram aqui, eu estou fazendo pra pano de copa. E eu fiz tudo com 60 centímetros. O que sobrou, gente, ó? Foi bom ter acontecido isso pra me mostrar pra vocês. Olha o tanto que sobrou do tamanho do meu pano de copa. Então, esse tamanho aqui é o pano de copa, é o meu tamanho. De vocês pode ser menor. Então, vocês vão fazendo as faixas e vão medindo no pano de copa. Porque se vocês forem fazer pelo meu tamanho aqui, vai ficar muito maior. Se o seu pano for só 40 centímetros, ele vai ficar muito grande, com 60. Então, eu fiz aqui, gente, com 60 por conta do meu pano de prato. E olha o que sobrou. Eu fiz com 60 e ele ainda sobrou isso aqui. Ele terminou com quase 70 centímetros. Então, é sempre bom vocês, quando for fazer, usei 7 faixinhas e sobrou isso aqui. É como se seja a largura de uma faixinha. Então, quando vocês for fazer em pano de prato, coloca só 6 faixinhas, tá bom? Então, aqui eu vou retirar esse pedaço aqui, porque o meu tecido só é esse tamanho aqui. Pronto, gente, o barrado tá prontinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha, gente, para que várias pessoas possam assistir também, possam aprender, tá bom? E você compartilhando, você se inscrevendo, você tá ajudando aqui o nosso cantinho, tá bom? Então, fica com Deus. Beijo, beijo, beijo pra todos e tchau, tchau.